Vôlei fã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta aqui com o nosso Brazucas pelo Mundo, quadro de acompanhamento dos atletas nesse mundão do vôlei. Pelas nossas contas prévias à gravação, passaremos por 12 ligas internacionais. Está correto, seu Bruno? Tudo bem? Corretíssimo, Daniel. Tudo bem. Um abraço a você, aos nossos amigos, como sempre, já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam no canal. É isso, aqui todo dia, útil, pelo menos, conteúdos novos, e hoje, terça-feira, dia do nosso Brazucas. Por onde você inicia esse tour de hoje? Já vou começar com grande notícia na Bulgária, Daniel. Título do Deia Sport, da cidade de Burgas, sobre o Levski Sofia, na Copa Búlgara. Na decisão, vitória por 3-1 da equipe defendida pelo ponteiro Lucas Madalós. Parece bonitão aí na foto com o troféu. Valeu, Madalós. Parabéns pela conquista. Bacana. Eu vou começar aqui fazendo uma propaganda, viu, Bruno? Se você ainda não viu o Vôlei que te fa bene nessa semana, vai lá e encontre um resumão do italiano masculino e do feminino. Uma das novidades da última rodada foi a volta do Vilfredo Leão às quadras, e vitória do Perugia diante do Modena, do Bruninho, 3-0, partida em que o Flávio não entrou em quadra. Tô na Grécia agora, rolou a 12ª rodada por lá e o Atlas Orestiadas acabou derrotado em casa pelo líder Olympiacos por 3-0. O central Gustavão não foi relacionado para esse jogo. Apesar da derrota, o oposto Renan Buiatti foi o maior pontuador. 14 pontos, um deles no saque, um aproveitamento no ataque de 54%. Ele derrubou 13 em 24 recebidas. O time do Buiatti é o 6º colocado, Daniel. Nesses últimos dias aí veio uma postagem do Gustavão, os jogadores grandes do Olympiacos brigando pela saída de incêndio lá nos aviões. É aquela busca por um espacinho a mais nas viagens. Eu vou agora para a Arábia Saudita. Por lá, o Al Hilal, da dupla Cadu e João Rafael, venceu na última semana o Al Ahly, 3-1, em um dos jogos mais esperados do Campeonato Saudita. O time dos Brazucas está na liderança, viu, Bruno? Bacana demais, esses dois têm arrebentado por lá. Pulinho na Suíça, o Lausanne visitou o Genebra pela 13ª rodada, venceu por 3-1. O ponteiro Felipe Ramé manteve o bom momento, marcou 17 pontos, um deles no saque. Na recepção, 43% de positividade. No ataque, excelentes 70% de aproveitamento, botando no chão 16 em 23 levantamentos recebidos. O Lausanne é o 4º colocado na tabela. Bacana, eu vou passar agora pela Polônia. No fim de semana da Plus Liga, tivemos um encontro entre Marcelo Mendes e Javier Weber. Melhor para o Jastrzębski Węgiel, do ex-cruzeirense, líder do polonês, vitória por 3-0. Um dos maiores pontuadores do campeonato, o oposto Brazuca Lan, fez 4 pontos para o Wolfsburg. Quem também perdeu na rodada foi o Lublin, do líbero Thales, superado pelo Barcon, 3-1. O líbero manteve os bons números no passe, com 55% de positividade em 20 ações. O Lublin está em 6º no campeonato polonês. Vou para a República Tcheca com o duelo Brazuca pela 18ª rodada. O Budejovic, do levantador Carizio, recebeu o Karlovarsko, do central Éder Levi. E os visitantes se deram melhor, vencendo por 3-2. Foram 13 pontos do central brasileiro, 5 deles no bloqueio e um ace. No ataque, 7 no chão em 13 recebidas, um aproveitamento de 54%. No Budejovic, um ace do Carizio, na distribuição 41% de sucesso ofensivo. O Budejovic é o 4º colocado, o Karlovarsko vem logo atrás na 5ª colocação. O vice-líder Kladno recebeu o Beskid, venceu por 3-0 com boa atuação do ponteiro Anthony, 10 acertos, sendo 2 aces e um ponto de bloqueio. No ataque, ele definiu 7 em 15 recebidas, um aproveitamento de 47%. Na recepção também foi bem, 50% de positividade. Outro Brazuca que venceu na rodada foi o Gabriel Andrade com o Pribram, 3-1 no Odolena Voda fora de casa. 10 pontos do brasileiro, um deles no bloqueio, com 50% no ataque, rodando 9 em 18. A equipe do Gabriel ocupa a 6ª colocação na tabela, Daniel. Bacana, vi uma estatística que o Carizio terminou entre os melhores levantadores da primeira fase da Champions League. Isso não é para qualquer um. Eu vou agora para a Romênia. Por lá, uma dupla de ponteiros brazucas foi destaque na rodada de fim de semana do romeno masculino. O Pedro Cardoso marcou 19 pontos e o Vitor Simões marcou mais 17, mas o Zalal perdeu para o Dinamo Bucareste no tie-break. O Vitor teve excelentes 71% de aproveitamento no ataque, com 17 bolas no chão em 24 tentativas. Já o Pedro fez 3 aces. Por falar em pontos de saque, o Dinamo fez 13 no jogo.
ponteiro Sérgio Félix terminou o duelo com 4 pontos, um a menos do que o Alain Veríssimo. Já no romeno feminino, o Dinamo Bucareste fez 3-0 no CSM Bucareste, com a líbero Tássia terminando com 45% de positividade no passe. O time dela subiu para o 4º lugar na classificação. Você falou de uma brazuca, eu também vou falar de brazuca no feminino, Daniel, na Hungria, 12ª rodada, e o Kaposvár venceu em casa o Benedek, 3-0. 8 pontos da central Adri Vert, um deles no bloqueio. No ataque, ela definiu 7 em 16 recebidas, terminando o jogo com 44% de aproveitamento. O Kaposvár é o 4º colocado, são 7 vitórias e 5 derrotas. Eu vou agora para a França, e de lá, boas notícias. O oposto Abuba disputou no último sábado sua primeira partida em 2024 pelo TuS. Depois de 5 jogos fora, devido a uma inflamação nas costas, o canhoto brasileiro foi o maior pontuador da vitória sobre o Poitiers, 3-1. Foram 24 pontos para ele e mais um prêmio de MVP. O Central Aracaju colaborou com 12, 5 deles no bloqueio. Quem também foi MVP na rodada do francês foi o Chizoba. O oposto marcou 29 pontos na vitória do Nantes, fora de casa, sobre o Saint-Nazaire, o técnico Rubinho, no tie-break. Foram 21 pontos no ataque, 3 no saque e mais 5 blocos para ele. O Central Petrus colaborou com 8. Já o líder Chaumont, do ponta Vitor Birigui, perdeu para o Plessis no tie-break. O Brazuca terminou com 15 pontos, 42% de aproveitamento no ataque. Por fim, o oposto Luiz Paulinetti foi o maior pontuador do Nice na derrota para o Montpellier por 3-0. 12 pontos para o Brazuca. Na classificação, o Chaumont lidera com 40, seguido pelo Saint-Nazaire, 35, Tourcoing e Nantes tem 34, e o TuS, recuperando o campeonato, já tem 32. 15ª rodada na Espanha, Daniel, e o vice-líder Almeria venceu em casa o Lugo por 3-0. Um pontinho de ataque do levantador Paulo Renan. Na distribuição ele foi muito bem, 67% de sucesso ofensivo, que ajuda a explicar essa boa campanha do Almeria. O Melilla visitou o Soria e acabou perdendo por 3-0. Titular apenas no terceiro set, o ponteiro Thiago Vanoli marcou 5 vezes no ataque, com aproveitamento de 42%. Ele ajudou bastante no fundo da quadra, 56% de excelência na recepção, mas isso não foi suficiente para impedir o resultado negativo. O Tenerife do ponteiro Eric Costa acabou derrotado em casa pelo Teruel por 3-1. Apesar da derrota, grande desempenho do Eric, 17 pontos, 3 deles no bloqueio, um aproveitamento de 61% no ataque, derrubando 14 de 23 recebidas. Na recepção, 56% de positividade. O Tenerife é o 7º colocado. Bacana, vou aproveitar aqui minha despedida desse Brazucas de hoje para fazer um convite para vocês. Tem uma aba nova na nossa playlist Vôlei Europeu. Lá, procurem imagens, vídeos e clipes de vários brazucas ou estrelas internacionais que têm disputado a Champions League 23-24. O material começou a ir para o ar nessa última semana e daqui para frente vocês vão ter mais uma surra de conteúdo vindo do vôlei europeu, senhoras e senhores. Bom demais, bom demais. Eu vou fechar minha participação com Portugal e a 4ª rodada da segunda fase. A rotina de vitórias da dupla Benfica e Sporting continua. O Benfica recebeu o Castelo da Maia, venceu por 3-0. Ótima atuação do Rafa, 11 acertos, um deles no saque. No ataque, 59% de aproveitamento, botando no chão 10 de 17 recebidas. Na recepção, 44% de positividade. O ponteiro Japa foi titular nos 2 primeiros sets, marcou 2 pontos nessa partida. O Sporting também atuou em casa, venceu o Fonte Bastardo por 3-1, 13 pontos do oposto Wagner, 3 deles no bloqueio, com 34% de aproveitamento no ataque, virando 10 de 29 levantamentos recebidos. Quem acabou caindo para o 4º lugar foi o Leixões, perdeu em casa um confronto direto contra a Associação Acadêmica de Espinho, 3-0, um ponto de bloqueio do levantador Henrique Adame. Na distribuição, 40% de sucesso ofensivo, Daniel. Bacana, Bruno. Cumprimos o nosso planejamento, 12 países visitados nesse Brazucas, então fica o convite para a galera. Toda terça-feira estaremos aqui para trazer o que os Brazucas estão fazendo por esse mundão do vôlei. Muito obrigado, hein, seu Bruno. Boa semana aí em Portugal. Obrigado, Daniel. Para você também, como sempre, um agradecimento especial aos nossos parceiros do Team GM. Obrigado pela confiança no nosso trabalho e é muito bom vir aqui toda terça-feira e constatar que os brasileiros arrebentam por esse mundão afora. Um abraço a todos. Não se esqueçam do like. Até a próxima, galera. Obrigado pela presença mais uma vez.